Suba na canoa, professor Daniel Cara. Sai um professor da Federal Fluminense e entra um professor da USP. Fala, Rovai, fala, Azen, um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com a comunidade da Fórum também. Vamos lá. Queria começar esse nosso papo, faz aí um pouco de tempo que a gente não traz o cara aqui, que aconteceu muita coisa nesse período, e começar por essas investigações da Polícia Federal e pelos relatórios e por tudo que surgiu aí, cara, nesse período, que começam a montar um quebra-cabeça dos riscos que a gente viveu, né, em 2022, final de 2022, começo de 2023. É aquela bola que bate na trave, bate na linha e sai pela linha de fundo, né? Bate na linha do gol, nas costas do goleiro, na trave. Não foi uma jogada assim, olha, puta, eles pensaram nisso. Não, eles foram à execução de uma maneira organizadíssima, com os kid pretos. Sempre falo quando as pessoas vêm aqui, não canso de repetir, vou falar de novo. Fórum deu lá no dia 12, a nossa fonte, lá no Palácio do Planalto, Policial Federal, matéria do Henrique Rodrigues, do dia 13 de dezembro, denunciava que o golpe tinha sido articulado no GSI e que aqueles atos do dia 12 de dezembro eram parte do golpe. A Zenha fez um documentário sobre isso, entrevistando a fonte, contando no dia 15, ontem eu falava com o Rodrigo Viana, lembrava isso a ele, a Zenha. No dia 15, quando o Bolsonaro estava assinando o decreto do golpe, em reunião com Tarcísio e outros, a gente fez, a fonte da gente estava lá denunciando que havia uma conspiração dentro do palácio, e mandou fotos de generais falando com pessoas dentro do palácio, mas de maneira dissimulada, sobre essa questão do golpe. Enfim, Daniel, qual que é a sua avaliação sobre isso tudo? Bom, primeiro, não tem dúvida hoje, né, o Brasil todo sabe, o mundo inteiro sabe, de que teve, de fato, uma tentativa de golpe. Eu tenho conversado com alguns militares que são militares democratas, né, eles acreditam, de fato, nas instituições. E o que é interessante observar, Rovai, é que eles não se surpreendem com as notícias. Esse é um aspecto que eu considero curioso. É claro, não estão na condição de generalato, não estão na condição de comando, mas que eles não se surpreendem pela tentativa. E sejamos francos, né, a Fórum, de fato, deu toda a articulação que se construía naquele tempo. Eu lembro que muita gente, inclusive, que eu mostrava o material da Fórum, criticava, dizia, não, isso são conteúdos de interesse petista, etc. Mas, efetivamente, tudo aquilo, de fato, ocorreu. O que de fato me preocupa daqui para frente, Rovai, é como vai ser feita a punição a essa tentativa de golpe. Caso contrário, ocorre o que o Pena estava dizendo, uma normalização do absurdo. É importante que o Brasil tenha consciência que, nesse momento, não existe nada mais relevante em termos de defesa da democracia e do jogo político institucional e das próprias instituições brasileiras do que punir essa tentativa de golpe. Foi, de fato, uma tentativa de crime, portanto, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que me preocupa daqui para frente é que, de fato, as investigações ocorram dentro do devido processo legal, que os acusados, de fato, passem por um processo de justiça, né, sejam, de fato, atendidos num tribunal, e que isso seja feito de forma bastante concreta, e que depois disso, caso a justiça assim decida, né, mas que seja feita a punição. Eu acho muito difícil, se ocorrer o devido processo legal, que eles não sejam punidos, né? Então, esse é o aspecto que mais me preocupa. E me preocupa diante do contexto mundial que se avizinha, né? O Lula tem atuado com muita habilidade numa tentativa de reaproximação dos BRICS. É importante frisar que, ao longo dos últimos meses, o Lula vinha num afastamento dos BRICS, em termos daquilo que a diplomacia e as diplomatas que eu consultei informavam. O Lula vinha num processo de afastamento dos BRICS, né? A diplomacia vinha questionando os BRICS,
mas efetivamente, depois do processo eleitoral nos Estados Unidos, há um mergulho da diplomacia brasileira numa tentativa de reaproximação com os BRICS e na busca por um novo mercado internacional que é a União Europeia, o acordo do Mercosul-União Europeia. Eu sou crítico ao acordo, mas eu entendo que tenha vários aspectos que, de fato, são positivos, né, para o Brasil. Ainda que, em linhas gerais, eu considero que teriam que ser feitas novas negociações e novas estratégias em relação ao processo de industrialização que a gente deve perder razoavelmente nesse processo. Mas, em linhas gerais, o que eu vejo é que agora o jogo é um jogo mais pesado daqui para frente, porque essa articulação golpista vai ter, de fato, o apoio dos Estados Unidos e vai ser um apoio declarado. É importante frisar, né, a gente estuda a USAID há muitos anos, né, a gente, que eu digo, as educadoras e os educadores que estão nas universidades. Por que nós estudamos? Porque a USAID foi quem construiu um projeto de reforma do ensino médio que depois até inspira a reforma do Michel Temer, que é a Lei 5692, que é uma lei da ditadura militar, que várias pessoas se formaram por aquela lei e, de fato, foi um prejuízo incomensurável à educação brasileira. E é importante destacar que a USAID já se movimenta na reestruturação para, de fato, atuar na América Latina, dando prioridade à articulação latino-americana da extrema-direita. Então, muitas coisas vão acontecer para o próximo ano, a gente tem que ficar bastante atento. Daniel, 20 de janeiro, Donald Trump assume lá nos Estados Unidos, mas eu queria falar de um assunto brasileiro relacionado ao Trump, prometendo atirar para todo lado. Eu sei que você não é especialista em economia, mas ele chegou falando em tarifa de 25% sobre México e Canadá, 10% de cara em cima da China, e depois ameaçou colocar tarifa de 100% sobre todos os produtos que passarem pelo porto que a China acabou de construir no Peru, que inclusive é uma saída para produtos brasileiros. Daniel, como encarar o Trump? Isso aí você acha que é mais o chamado BS, bullshit? Ou ele tem condições e aí, se ele fizer isso contra o governo Lula, os Estados Unidos ainda recebem 10% de todas as exportações brasileiras, né? Não é pouco, não é tudo, a China 30%, mas ainda é um mercado considerável para o Brasil, não? Importantíssimo o mercado. O Trump ele já tentou uma guerra comercial com a China, e a guerra comercial com a China que gera depois o pacote que ela fracassa, gera a derrota dele também, né, e gera o pacote de intervenção econômica do Biden, que tem efeitos muito parecidos com os efeitos da política econômica do governo Lula. Aumenta o emprego, aumenta a atividade econômica, porém não melhora essencialmente os salários, por vários fatores que não vale a pena a gente aprofundar aqui, e aumenta muito a inflação. Aumenta a inflação porque a economia está aquecida. A gente vai observar em 2025, mesmo com a aprovação do pacote, o pacote tem problemas específicos, mas com a aprovação do pacote do Haddad, a gente vai verificar em 2025 um fenômeno parecido, assim. Muito provavelmente uma atividade econômica aquecida, com aumento e pressão inflacionária, e mais do que isso, uma dificuldade muito grande de aumentar os salários. Daniel, só para inserir aqui, claro. O Rovai, para você comentar, o Rovai falou muito ontem sobre a questão da importância de tentar atacar a inflação pela produção de alimentos, né? Porque você tá traçando a coisa perfeita. A Kamala Harris perdeu a eleição nos Estados Unidos essencialmente por causa da inflação. Isso. E o que é assustador, né? Porque, veja, eu acho até que ela perde pela inflação e pela dificuldade do governo Biden em melhorar os salários, que é um problema que a gente também vai verificar aqui, e a mudança em relação ao reajuste, a atualização, na verdade, do salário mínimo, é uma mudança que é muito arriscada politicamente para o governo. Na minha opinião, aí que o governo está entregando o ouro da possibilidade de uma condução econômica positiva que gera
uma fortaleza em favor da reeleição. A aposta do governo, inclusive, para falar só, para relacionar com o Brasil, a aposta do governo está dando errado, que é uma aposta de comunicação positiva. Só que a comunicação positiva ela tem um bloqueio. Por mais que o governo seja o grande anunciante, o governo federal, de praticamente todos os veículos de comunicação, ele não controla mais a internet. E eu tenho feito análise, praticamente tenho mergulhado nas redes sociais conservadoras e ultra-reacionárias, na verdade, e é impressionante a massa que eles conseguem mobilizar de notícias negativas que, na prática, não existem. Isso é o que mais me assusta. É muito parecido com o que acontece no Trump. E você imagina, Azenha, toda essa estratégia trumpista e a própria estratégia brasileira articuladas pelos bilhões de dólares da USAID. Então, é um risco que a gente precisa ficar bastante atento. Agora, o que ocorre? Você está falando da Samantha Powers, ou Daniel? Desculpa, eu não consegui ouvir. Você está falando da Samantha Powers, que está hoje... Que vai ser a grande articuladora, né, desse... Agora, o que eu vejo que a gente precisa ficar bem atento, né? Em relação à economia global, a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, ela já desenha um cenário de uma disputa geopolítica mais intensa. O fracasso da guerra comercial trumpista contra a China e a tentativa de reação do Biden também demonstram uma tensão crescente entre China e Estados Unidos. Eu me recordo que em 2023, nem faz tanto tempo assim, eu estive na Organização das Nações Unidas, no Fórum Político de Alto Nível, do ECOSOC, que é o Comitê de Desenvolvimento Econômico da ONU, e fui falar sobre educação e fui fazer o monitoramento do direito à educação no mundo, fui participar desse processo. E eu conversei com diplomatas do Brasil, da China e de outros países, inclusive com representantes da diplomacia dos Estados Unidos, informalmente num café. E nessa conversa foi interessante observar a tensão entre o estadunidense e o chinês, porque o chinês dizia o seguinte: vocês tinham 60% do comércio mundial no pós-Segunda Guerra Mundial, e hoje vocês não conseguem alcançar 13%. A gente já ultrapassou vocês. Já passou bastante esse dado de 13%, tá? Então, a China, de fato, é o grande fator do comércio mundial. E ela acertando a logística, o Trump pode taxar à vontade, porque hoje, a Rússia tem provado isso, as outras economias conseguem superar o fechamento de fronteiras da economia estadunidense. Esse é o aspecto que eu acho que é mais estratégico. No começo, vai ser muito difícil, Azenha. 10% da pauta comercial, do comércio externo brasileiro, é muita coisa. Os Estados Unidos representam esses 10%. Mas não é difícil uma rearticulação econômica, favorecendo inclusive os países em desenvolvimento. A China agora acabou de determinar que países com desenvolvimento baixo, uma avaliação de desenvolvimento baixo, eles vão ter a queda de todas as tarifas de exportação para a China. Não sei se vocês acompanharam, foi uma decisão dessa semana. Isso muda a história do comércio mundial. Então, o mundo se prepara para observar uma guerra franca entre Estados Unidos e o resto do mundo, porque se sai o acordo entre Mercosul e União Europeia, a União Europeia não vai embarcar, porque não é interessante economicamente. A não ser que exista... na guerra contra a China. Na guerra contra a China. A não ser que exista um vetor de pressão militar, porque são 3 poderes no jogo das nações: o poder econômico, o poder militar e o poder diplomático. O poder diplomático é uma função, é um vetor desses outros 2 poderes em relação àquilo que de fato conta. E eu vejo que, nesse momento, os Estados Unidos já não reúne mais as condições de conseguir dar uma resposta tão forte, né? Agora, considerando a regra do jogo, se a regra do jogo for quebrada, e aí, lembrando o Clausewitz, que a guerra é a continuação da política, se for para um processo militar, aí o jogo volta a ser um jogo aberto, né? Porque, na prática, são 2 potências militares que são impossíveis de serem vencidas caso elas utilizem, de fato, seu arsenal nuclear. A aliança sino-russa versus os Estados Unidos e a OTAN, que vai ser cada vez mais marginal, vai ser cada vez mais os Estados Unidos se sobrepondo à OTAN. Esse quadro é um quadro crescente, mesmo com o Trump.
Então, eu acho que tem mais bravata, se o Trump for racional, tem mais bravata do que razão. Agora, a questão não é se a economia americana vai ficar secundarizada, é quando ela vai ficar secundarizada se tudo continuar acontecendo da forma como tem acontecido. Vejam, o cenário para 2050 do JP Morgan, de praticamente todas as agências de risco, é só entrar no Google, perguntar, que o Google responde hoje com esses relatórios. Antes era mais difícil encontrar. A Standard & Poor's também tem dado essa previsão. A dúvida é se a Índia vai ser a segunda economia do mundo em 2050 e 2075. O Brasil, vejam o que foi o impeachment. Eu fiz essa pesquisa em 2014, Rovai. O Brasil era para, nesse momento, segundo as projeções, se não ocorresse o processo de impeachment, que foi uma articulação que precisa ser estudada. Pena que o Fernando Henrique, que fez o melhor trabalho sobre o regime militar, sobre a questão econômica, os empresários do regime militar, ele pediu para que a gente escrevesse tudo para que a gente esquecesse tudo o que ele escreveu. Mas o fato é que teria que fazer um trabalho equivalente ao do Fernando Henrique para entender o que foi aquele processo de impeachment, porque, de fato, foi um golpe dos empresários em favor da concentração de renda. Vocês vejam que a concentração de renda ela tem subido até 2023, no retorno do presidente Lula, que começa não a desconcentrar renda, mas a fazer com que os andares de baixo consigam ascender um pouquinho. 9 milhões de pessoas saíram da pobreza, né, no último ano. Então, isso é o resultado do governo do presidente Lula. Mas o ajuste fiscal pode ser uma armadilha por conta da mudança do padrão de valorização do salário mínimo. Muito bem. Muito interessante essa análise geopolítica macro e econômica. Eu quero escrever, viu, Vai? Quero escrever sobre a questão da USAID, que o Daniel chamou a atenção aqui para a revista Fórum. Que teve o acordo MEC-USAID, né? Que ficou famoso na. Lembra? A USAID ela já tinha, ela teve um papel importante ou antes ou pós-golpe militar no Brasil, e ela volta a ter agora esse protagonismo aí, e eu acho importante escrever sobre isso para fora. Eu acho fundamental, porque não esperem essa matéria, essa análise dos outros veículos, os veículos hereditários principalmente, isso não vai acontecer. Porque eles são agentes, né? Esse é o aspecto que a gente tinha que estudar, Zen. O quanto que o mercado financeiro global. Vocês lembram que o mercado financeiro isso dava notícia todo dia na Folha, que o Fernando Henrique ele ficava mais em Washington do que no Brasil na época do impeachment. Vocês se recordam disso? Eu vi notícia do Fernando Henrique com JP Morgan, com Chase Manhattan, com o Banco Suíço, o Crédito Suíço. E eu ficava assustado de observar a XP, no início da sua operação, ela fazia mais reuniões em Nova York do que no Brasil. E vejam, era toda a articulação do processo do golpe, a própria proposta do teto dos gastos públicos, a agenda Agenda Brasil do MDB, que nasce com Renan Calheiros, depois vira a ponte para o futuro, o Banco Mundial voltando a intervir de como deveria ser a política de saúde e educação do Brasil. Então, ocorreu uma operação internacional e também autóctone de guerra contra o pouco que nós construímos de democracia. E essa guerra está em curso ainda. E se não fosse o governo do presidente Lula, com todos os problemas, tá? Eu considero que a esplanada dos ministérios é muito fraca, eu considero que a gente tem muitos problemas relacionados à articulação política. Eu acho que o governo, muitas vezes, se reduz a um governo de três pilares, que é o presidente Lula, a econômica liderada pelo Fernando Haddad, que nem sempre eu concordo, mas ela é sólida em termos de posicionamento político, e a área internacional. O restante é um grande vazio. Honestamente, eu não tem nada que eu possa dizer que, de fato, tem uma nova política emergindo, né? Inclusive, as pastas têm disputas internas, é um problema. Só que, com esses 3 pilares, o governo está conseguindo fazer a correção de rota do país, em diversos aspectos. Isso não contem com o reconhecimento da elite brasileira, porque é contra esses 3 pilares que a elite tem atuado. Mesmo com as minhas críticas em relação ao Haddad, tive a oportunidade de falar exatamente isso para ele, na campanha eleitoral do Guilherme Boulos, no encontro que nós tivemos.
mas hoje ele é o ministro que tem jogado praticamente sozinho, junto com o apoio ali da Esther Dweck, menor, não por conta da Esther, que é gigante, mas, enfim, pela forma como a Esther tem pela dificuldade também da Simone Tebet, do Geraldo Alckmin. Eu não considero que sejam muito operativos, mas na prática a gente tem relações internacionais, Lula, que é o nosso maior patrimônio, e Fernando Haddad, né? Então o governo está se sustentando aí, em muitas questões tendo tempo, né? Em relação ao emprego, por exemplo. Então essa questão a gente precisa ter a capacidade de equilibrar o jogo, né? Tem que ser um governo mais sólido. Caso contrário, o risco Biden está aí, está espreito. E até, já que você falou da questão nacional aqui, ia te pedir uma avaliação, a gente não teve uma avaliação sua até agora, dos resultados eleitorais, que assim, você já falou do resultado eleitoral dos Estados Unidos, que de alguma maneira é importante. Eu ontem falava da questão dos preços dos alimentos, eu estou assustado. Eu tenho ido no mercado só para olhar o preço, na feira. A gente tem um grande drama a resolver, e aí precisa de mobilização na área social. O Daniel tem toda a razão. Porque, senão, esse dinheiro que vai ser economizado por aqueles que ganham até 5 ou até 7 mil, como falou o Guilherme Mello aqui na Fórum ontem para a Afro, ele disse que na banda de 5 a 7 mil também haverá redução de percentual de imposto de renda. Esses caras vão gastar com banana, com tomate, com laranja, né? Comendo. Então, não vai ter ganho nenhum. A dúzia da banana, eu repito todo dia, que 10 conto, velho. Sabe? R$10. Que absurdo isso. Eu tenho que ir mais de um mercado, eu vou, gente, eu vou. Então, aqui vai ver que eu estou ilhado. Santos virou a ilha do alimento caro, não é possível. Mas o alimento está caro. E as pessoas estão reclamando, e todo mundo que eu conheço reclama de que aumentou muito. E parece que falta ali, ter um vácuo na área social mesmo, você tem razão, para tomar isso na mão e falar, nós vamos fazer iniciativas de ponta, né? Você acha que os resultados eleitorais nas eleições também têm a ver com isso? E queria que você fizesse uma avaliação do resultado eleitoral do PSOL, que levou Boulos ao segundo turno, mas não elegeu nenhum prefeito. E teve uma perda, se eu não me engano, aí você me corrige se eu estiver enganado, até no número de vereadores, principalmente nas grandes capitais, né? Sim, cara. Bom, vamos lá. Sobre os resultados eleitorais, eu me recordo que eu estava no outro canal, inclusive, fazendo uma análise de uma pesquisa de opinião sobre a avaliação do governo Lula, do presidente Lula. E a pesquisa era uma pesquisa negativa, né? Era a primeira negativa dessa série de 4 pesquisas negativas que nós tivemos aí nos últimos meses. E era interessante observar que existia uma pressão, tanto da comunidade como também do apresentador, dizendo que o problema era de comunicação do governo. E eu sempre considero que a comunicação ela não é meio, ela é fim. Então, a comunicação é uma atitude e uma área evidentemente política e finalística em relação a qualquer governo. Há quem pensava e existe quem pensa que comunicação é uma atividade meio, e é um equívoco absoluto. Só que só a comunicação não explicava as dificuldades do presidente Lula. E foi ficando mais evidente que aqui no Brasil se reproduz um cenário muito parecido com o do governo Biden. O presidente Lula ele teve medidas que não foram anticíclicas como as do Biden, até porque o Brasil nem tem condição de fazer, infelizmente, mas ele tomou decisões e decidiu por medidas que geraram uma melhoria econômica. Verdade seja dita e justiça seja feita, parte significativa do que é o nosso crescimento econômico, recuperação do emprego, é porque o Bolsonaro saiu do poder. Então, é a própria economia reagindo aos equívocos do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Agora, o que ocorre? A qualidade de vida não tem melhorado. A promessa da picanha ela não vai ser garantida nos próximos anos. A promessa da picanha e da cerveja para todos. Existe uma outra questão, que é uma questão que ela é mais profunda, que é uma questão de moralidade. Moral no sentido da filosofia moral.
que era a grande preocupação dos economistas clássicos, né, que depois se tornaram economistas, mas inicialmente eram filósofos morais. O Adam Smith é o caso mais clássico, o autor da Riqueza das Nações. O pai do liberalismo econômico nunca se viu pessoalmente como um economista, até dizerem para ele que ele era um economista. É interessante isso. Ele se via, evidentemente, como um filósofo moral. Existe uma questão de moralidade, de como as pessoas organizam a forma de pensar sobre a sociedade, quais são os fatores que determinam essa moralidade, que ela é uma moralidade contrária ao pensamento progressista, porque transforma o pensamento progressista, o pensamento de esquerda no mundo todo como um pensamento sistêmico. Diante das promessas que foram feitas no Estado de Bem-Estar Social, que não foram cumpridas, diante da promessa feita na Constituição Federal, que não foi cumprida, e essas promessas não foram cumpridas, não pelo projeto político, mas pelas condições econômicas, que não se afirmaram. Teve erros do nosso campo, mas também teve questões mais profundas, né? Tiveram ataques que a gente não soube responder, ou, de fato, o outro lado tinha mais força, enfim. Então, nesse sentido, Rovai, eu não tenho dúvida de que isso influenciou nas eleições. Não tenho dúvida nenhuma de que isso influenciou nas eleições. Porque a esquerda só vai ter voto. Como a esquerda não opera na disputa de corações e mentes, como a esquerda não leu Gramsci, e a direita não só, não sei se ela leu, mas ela implementa aquilo. Como a esquerda nunca teve capacidade de entender as passagens da ideologia alemã do Marx, que vai dizer que o espírito da sociedade é o espírito da classe dominante e que é preciso enfrentar esse espírito. Então, Marx precede o Gramsci, obviamente. O fato é que a gente não faz essa disputa da guerra cultural, a gente não disputa os valores. E economicamente e politicamente, a gente sempre está navegando e remando contra a maré. Não tem outro caminho para a esquerda. A esquerda nunca vai navegar em favor da maré. É impossível. Ela é evidentemente antissistêmica, mas ela sequer consegue afirmar que ela é antissistêmica. Nesse sentido, eu não tenho dúvida de que a frustração somada à mudança de valores ou o arraigamento de valores dificultam o caminho da esquerda. E como os nossos resultados políticos e econômicos ainda não são tão vigorosos como não foram os do governo Biden, para a população, por conta da inflação, no caso dos Estados Unidos, no caso brasileiro é mais complexo, mas também os resultados ainda não são suficientes, é claro que o nosso campo ficou prejudicado. O que eu estou querendo dizer? Para a gente conseguir vencer a eleição, a gente tem que estar com taxas de crescimento econômico e de fomento à renda da população muito altas. E a gente não conseguiu reproduzir isso nesse momento. A mentalidade joga contra, o sistema econômico joga contra, o sistema político joga contra, e tudo isso se firmou como uma realidade. Tem me preocupado, Rovai, eu tenho falado muito isso com a Erundina, que é minha grande parceira, que a gente vai fazer atividade de final de semana em comunidades e as pessoas não querem mais se reunir. Eu estou falando de uma comunidade, na cidade de Tiradentes, que a gente está tentando fazer a organização daquela comunidade. Tem um córrego que corta as casas, literalmente as casas estão em cima do córrego. Ali é uma situação de saúde pública gravíssima. Só que a gente fala assim, olha, vamos fazer aqui um trabalho político, e estou falando de pessoas que são militantes de esquerda, hein? Não estou falando associações de bairro que participaram das campanhas de esquerda na cidade de São Paulo. Vamos tentar fazer uma organização aqui, tentar estruturar um processo, fazer um processo no Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Pegar a escritura das casas, exigir asfaltamento, canalização do córrego, ou então transferência de famílias, tudo isso vai ser necessário naquele contexto. E eles dizem, tudo bem, professor, mas a gente só vai se reunir durante a semana. Eu falei, tudo bem, se reunir durante a semana. Mas vai ter questão que vai ter que ser no final de semana, que tem que envolver todos os moradores. No final de semana não dá. E aí, dá 3, 4 horas, eles estão falando com um vereador da extrema-direita que vai lá distribuir um conjunto de cestas básicas. Percebe que a moralidade mudou? Então, esse cenário é um cenário bem complicado. Então, isso influenciou as eleições. Sobre o pessoal diminuiu muito. Ele está hoje sem... Ele precisa fazer a análise. Ele está sem espaço no espectro ideológico. E que se não fosse a pauta da Erika Hilton e do Rick Valley, que é uma pauta super antiga, ele hoje não teria espaço dentro do espectro ideológico brasileiro. Porque o identitarismo, que é uma marca do PSOL, ele está sendo corroído pela mentalidade.
para poder ser, de fato, um partido forte. Um partido forte não pode ficar com meia dúzia de mandatos que não se articulam. Então, ele precisa ter uma comunicação, uma mensagem política que seja claro. O pessoal está sem mensagem. Se não fosse a Erika Hilton e o Rick, ficaria mais sem mensagem ainda. Eles, de fato, recuperaram um espaço para o pessoal, só que isso precisa avançar, porque se não avançar, não vai ter adiantado esse esforço. Mas eu quero deixar aqui os meus parabéns para a Erika, que percebeu a centralidade da agenda, soube comunicar de forma diferente uma pauta que é antiga, que é desde a Constituição de 88, e ela e o Rick, né, até inicialmente mais o Rick do que ela, mas ela, com toda a projeção que ela teve, ela conseguiu jogar isso para frente, o que mostra, isso também ensina, que a questão de classe e de organização do trabalho ela é prevalente, ela é premente em relação às questões identitárias. Então, também tem esse aprendizado que é realmente muito importante. Mas o pessoal está com dificuldade e ele se aproxima de uma situação de um partido que eu considero importantíssimo na República. Eu tenho maior respeito, que é o PCdoB. Né? Nunca militei no PCdoB, nunca atuei no movimento estudantil, quando eu fui liderança estudantil dentro do PCdoB, mas sempre tive uma relação de diálogo franco. Algumas vezes numa posição como adversário, outras vezes numa posição de aliança. E eu tenho o maior respeito pelo PCdoB. Tem lideranças do PCdoB que nem aparecem tanto. Uma delas, por exemplo, participa aqui da Fórum, que é a Ana Prestes, que eu tenho um respeito absoluto. Só que o PCdoB se tornou um satélite. O pessoal corre o risco, de fato, de ser um satélite. Não era, hein? Não era. Mas tem se tornado um satélite e a Erika ela conseguiu encontrar uma agenda que o PCdoB, o PT não conseguiram encampar com a força que ela conseguiu encampar e que está dando um espaço para o pessoal. E hoje tem que ser uma agenda de toda a esquerda, né? Não tenho dúvida. Azenha. Azenha está sem som. Não, eu estava observando aqui as pessoas perguntando. Aqui tem o Rogério falando, ó, Rogério Carnaz. Fala da gente, da UP, Daniel, e do PCBR também. O Daniel, tem alternativa à esquerda possível hoje? Ao PT, ao PCdoB e ao PSOL? Olha, o Rogério fala de dois partidos que têm feito um trabalho belíssimo em relação à formação da juventude. Hoje são os dois trabalhos mais consistentes, né? Especialmente a UP, por exemplo, na Universidade de São Paulo, tem sido a força mais proeminente. Eu tenho uma ótima relação com todas as forças do movimento estudantil, mas eu falo para todas as forças, isso que eu estou dizendo aqui. A UP tem feito uma formação mais qualificada, mais profunda, e o PCBR também começa a estruturar também uma capacidade de formação que eu considero super interessante. Agora, eu acho que, considerando o sistema eleitoral brasileiro, eu, de forma alguma, considero estratégico abdicar do maior partido da esquerda mundial, pelo menos em relação à quantidade de filiados, à capacidade de alcance de poder, que é o Partido dos Trabalhadores brasileiro. O PT é uma força que é indiscutível, muito carente do Lula. Quando a gente fala isso, muitas vezes os petistas se ofendem, mas são dados estritamente empíricos. É evidente que o PT é muito dependente do Lula, e esse é um problema. E eu considero que os partidos que poderiam puxar um pouco a corda, pensando numa composição como fosse o Frente Amplio uruguaio, por exemplo, os partidos que poderiam puxar um pouco a corda, que são PCdoB e PSOL, o PCdoB abdicou disso há muitos anos e o PSOL tem abdicado disso de forma mais recente. A eleição em São Paulo, pela forma como se constituiu o resultado, ela foi um golpe muito duro para a estratégia do partido. É claro que se ganhasse, estaria falando sobre outra condição, mas não ganhou. E vou ser franco, ficou longe de ganhar. Como todo mundo viu, não precisa
insistir muito nesse aspecto. Tiveram erros, acertos. Eu falei isso numa reunião de avaliação, que é uma reunião aberta, então eu posso trazer aqui. É difícil pensar no C, mas se o Boulos não tivesse toda a estrutura que teve, ele teria repetido o mesmo resultado, foi o mesmo resultado de 2020? É uma pergunta, eu não tenho essa resposta, mas é a pergunta que tem que ser feita, né? Porque muita gente está criticando, teve muita estrutura e o mesmo desempenho, mas e se não tivesse a estrutura, qual teria sido o desempenho? Eu conversei sobre isso com o Rovai na gravação da nossa aula do Paulo Freire, né? Um pouco antes do segundo turno. Essa era uma preocupação que a gente tinha. Então, é isso que eu vejo. Assim, a gente precisaria ter uma rearticulação do campo de esquerda que tivesse a capacidade de reestruturar um pensamento que fosse um pensamento global, que envolvesse uma política para o Estado, que envolvesse uma reorganização da sociedade e a disputa sobre os corações e mentes das pessoas, que isso a gente não tem feito, assim, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu visitei recentemente a Itália, é assustador o que se tornou a Itália. Eu estou falando de Roma, que foi, eu tive uma vantagem ali na passagem aérea, tive a chance de me hospedar por alguns dias em Roma e fiquei assustado com o que virou o pensamento romano, né? Não é que ele é conservador, é mais conservador do que o brasileiro, em grandes quantidades de pessoas, em massa. Eu tive também recentemente na Andaluzia, que era o bunker de esquerda da Espanha, também está entregue à extrema-direita. O protagonismo da política, quem está dando a linha, a letra na política é a extrema-direita no mundo todo. Então, isso vai ter que ser analisado. O caso da Ucrânia, a gente tem um cenário em que o Zelensky é extrema-direita e o Putin também é extrema-direita. Então, essa que é a questão que a gente vai ter que enfrentar com coragem. Muito bem. Tem alguns superchats, né, Azenha? Tem. A Odete Pereira lembra o seguinte: minha diarista não consegue operar miopia pelo SUS. Ela fica indignada porque o SUS faz mudança de sexo quando ela precisa enxergar. Concordo com ela, o SUS nem cobre alguns exames de sangue. Ela fica feia, mas fica da vida. E aí o Gilberto Cruvinel, ele acaba com uma pergunta para você. Daniel, não acha que para ganhar uma prefeitura como São Paulo, toda a presidência da República, a esquerda deveria ter usado a arma das emendas na periferia? As emendas que favoreceram, em tese, a direita? Essa pergunta mais um superchat aqui, da Márcia Castilho Salles. Ela fala, por que vocês não fazem uma reportagem sobre aquele escândalo do ex-ministro da Educação que recebia pastores no gabinete e propina em barras de ouro, hein? Isso ficou esquecido. O caso é um cara de Santos, aqui da igreja, trabalhou no Mackenzie, agora me foge o nome dele, o Gabriel talvez lembre, o ex-ministro da Educação. O Daniel. Olha, bom, primeiro, eu acho que tem que fazer claro, seguir, né, nessa questão. Assustadoramente, Márcia, o Rovai sabe disso e o Azenha muito mais do que eu, mas eu acho que não teria atenção pública, olha só o que eu estou dizendo. Já é um caso que passou tanto, está no sistema de justiça, tem que ser feito isso que você falou, não tenho dúvida, mas se a Fórum fizer, eu desconfio, olha o que eu estou dizendo com dor, hein, Rovai? Eu desconfio que se vocês fizerem essa matéria, vai ter menos resultado do que outras que vocês têm feito sobre o momento atual, né? Bom, quais eram as outras perguntas? Agora eu me perdi aqui, porque eu não consegui anotar. Era sobre a questão das emendas. Essa pergunta é genial, do Gilberto. Eu vou responder de forma mais ampla. No Brasil, a esquerda deveria ter maior capacidade de utilização das emendas. Eu não estou falando de assistencialismo. Eu estou falando de estratégia eleitoral. E a esquerda não tem. Então, quero parabenizar o Gilberto pela pergunta. Ainda assim, Gilberto, a gente perderia. Por quê? Porque nós somos 120 na Câmara dos Deputados. A direita tem todo o resto. Porque quem acha que o Centrão, numa disputa à prefeitura, ele é base do governo, está enganado. O único lugar onde o Centrão foi, de fato, base do governo
foi Cuiabá. A gente conseguiu ir milagrosamente, Rovai, para o segundo turno com o Lúdio. Só que o Lúdio, ali ele tentou entregar, inclusive, um pouco do programa, etc., fazer concessões, mas ele estava numa aposta ali que era impossível, né, de ser revertida, né? Agora, tem que disputar. Então, certamente, para a próxima eleição, o PT vai estar mais bem posicionado para a eleição à Prefeitura de Cuiabá ou, eventualmente, para o governo do Estado. Mas ali, de fato, o Centrão entregou. De fato, o Fávaro, que é o ministro da Agricultura, fez uma articulação, a filha dele era vice, ele participou. Do resto, e participou, o Centrão destinou emenda, o próprio governador apoiou de maneira constrangida e não pública, né? O Lúdio, não deu, por conta dessa questão da opinião geral da população, né? Do sentimento contra a esquerda, etc. Sobre o caso do SUS, vejam, a crítica ela faz todo sentido, mas se for pegar pelos custos gerais do SUS, as cirurgias simples de catarata, etc., elas têm um custo acumulado que vai representar 90% dos gastos com cirurgia do SUS. Os exames também. Uma cirurgia que é considerada uma cirurgia, por alguns, uma cirurgia plástica, e não é uma cirurgia de uma questão de saúde física, mental, emocional, que é importantíssima, como a cirurgia de mudança de sexo, ou a cirurgia bariátrica, por exemplo, o custo dela para o SUS é muito menor, se você for pegar no acumulado. O grande problema que nós temos no Brasil, e essa é uma questão educacional, é que a gente não foi acostumado a pensar em termos de escala. A gente não tem um raciocínio de escala. E o raciocínio de escala resolveria 90% do debate público, quando se fala de gastos públicos, né? Por exemplo, por que juízes ganham tanto, e é um absurdo que ganhem tanto? Quero parabenizar o Guilherme Boulos em relação à atuação que ele tem feito contra os supersalários, vários outros parlamentares participam disso também. É inaceitável que no sistema de justiça se pague tanto o Ministério Público também, tem promotores que ganham uma baba de dinheiro, e que professores ganhem tão mal. Só que o impacto de aumentar R$1.000 o salário do professor é infinitamente maior do que o impacto desses supersalários, que tem que acabar. É altíssimo também o impacto dos supersalários, quero deixar claro. O impacto previdenciário também, de alguns setores, como os militares, é altíssimo. Isso tem que ser enfrentado, né? Só que a gente tem que ver em escala, né? A escala que importa. O Brasil está tendo uma aula de escala, só para fazer uma brincadeira aqui, com a vaquinha da torcida do Corinthians. Nenhum time, não sei o time que vocês torcem, o Rovaio eu sei que é santista, mas nenhum outro time conseguiria organizar. Por quê? Porque é uma questão de escala, é a quantidade de torcedores, né? Essa questão que a gente precisa compreender. E a paixão, no caso do Corinthians também, que é maior do que o Flamengo, porque é mais apaixonado a torcida. Mas, enfim, tinha que falar sobre isso. Não tinha como fugir. Deixa eu trazer um superchat que ficaram para trás aqui. Não sou só eu que sou santista, estamos em maioria, só queria te dizer isso. Olha só. Eliane Lopes Rezende, agradecê-la. Podia fazer um programa, Rovai, com o Felipe Pena e o Ivan Longo na sexta ou sábado, com o resumo da semana. Uma proposta aí da Eliana. O Carlyle, ele volta aqui para dizer, o furo foi da fora, aquela denúncia, né? E um jornalista do Metrópole ficou atrás do Rovai querendo saber quem foi a fonte. Pode? Eu sei quem foi esse jornalista. Ele tem algumas pessoas que ele é amado, mas em geral ele é odiado. Odiado. Bom, já falamos do escândalo do ouro. Saulo Cruz. O fato de o Boulos não ter experiência administrativa não foi um empecilho para diminuir a rejeição dele? E aí pergunta, ele não poderia assumir o ministério? Mas antes de você responder a esta pergunta, a Aldete também volta aqui. O problema não é o custo, é a raiva. As pessoas ficam pé e a direita usa isso. Vai querer explicar escala para a população? Vão continuar perdendo eleição. Precisamos
acessar as pessoas. A Odete está falando sobre a capacidade de comunicação que a esquerda parece ter perdido, mas encerro aqui com a pergunta do Saulo. Você acha que o Boulos vai para algum ministério, professor? Gostaria. Eu acho que o Saulo tem razão. O que acontece? Todo mundo fala, mas o Lula não tinha tido cargo e se tornou presidente, etc. Mas o Lula é o Lula. E comparar qualquer pessoa com o Lula, agora eu vou deixar vocês felizes, é que nem comparar com o Pelé. Não tem ponto de comparação. O Brasil tem dois fenômenos. Se a gente for muito consciencioso, poderia dizer que tem três. Na minha opinião, são dois fenômenos na história da política brasileira. O Lula e o Vargas. Não teve outros. Eles é que, de fato, eram fora da curva. Qualquer comparação com os dois é impossível de ser feito. É mais ou menos como comparar qualquer esportista com o Pelé, com o Ali e com o Michael Jordan. Não dá. Michael Phelps, o Usain Bolt. São pessoas muito acima da curva, né? Então, o Boulos precisa de experiência. Ele não é o Lula. Ele não é o Lula. Ele é o Boulos. O Boulos é o Boulos, o Lula é o Lula. Ele não vai ser a substituição mais próxima do que já foi o Lula. Ele é outra história. É outra enfim, experiência. Então, ele tem que ter experiência. Seria ótimo ele ter um ministério, especialmente o Ministério das Cidades, um ministério que, de fato, dê a ele a chance de colocar em marcha aquilo que ele acredita, as posições que ele defende, mostrar a capacidade de gestão. Odete, sobre a questão da comunicação, sobre o tema de explicar a escala. Eu tenho falado para vocês, tenho feito isso, eu tenho observado a forma como a extrema-direita tem construído a sua estratégia de comunicação. A extrema-direita fala de coisas complexas e ela comunica coisas complexas, é importante dizer isso. O trabalho que o Olavo de Carvalho fez, por exemplo, foi um trabalho dogmático, pode ser considerado de lavagem cerebral, não estou dizendo nada diferente disso. O Brasil Paralelo tem feito, também segue essa linha, mas eles não tratam só de assuntos simples, eles tratam também de assuntos complexos. O que acontece com o assunto complexo é abordado de maneira irresponsável, de maneira simplista. Então, falar sobre a questão de escala é falar a verdade. Então, a gente vai ter que mentir para explicar uma questão. Eu sou professor. Modéstia à parte, eu posso estar errado, meus alunos podem dizer o contrário, mas eu dou aula de economia da educação comparada e política educacional. E a gente tem tratado de assuntos complexos e os alunos entendem. Dá para falar a verdade buscando explicar para as pessoas. Quando eu falo do raciocínio de escala, por exemplo, tem tudo a ver com a determinação de preço no Brasil. As pessoas perguntam, Rovai, por que nos Estados Unidos é tão barato comprar roupa? Porque o mercado consumidor é gigante. Porque eles ganham no faturamento, não ganham na lucratividade. Eles não têm 2 dígitos de lucro, não é a questão do imposto. O carro no Brasil é caro por isso também, porque a escala é pequena comparada com a escala de venda dos Estados Unidos. Porque lá teve, com todos os problemas dos Estados Unidos, com toda a loucura que é aquele país, mas lá teve um processo, teve um conjunto de processos de certa maneira, muito mais bem-sucedido, aliás, em todas as maneiras, de distribuição de renda. A renda é mais distribuída. O PIB per capita aqui é 11, lá, se não me engano, é 40 e pouco. Né? Dependendo da região, é muito mais do que isso. Né? Tem região que chega a ser o triplo. Então, é disso que a gente tem que tratar nesse debate público. Né? Tem que ter a coragem de falar sobre coisas complicadas. Né? Agora, quero deixar claro, eu defendo a universalização plena e restrita do SUS. E, nesse sentido, eu estou do lado do Odete, estou do lado da pessoa que ela citou, que agora não me recordo o nome, e, de fato, tem direito a fazer o tratamento que ela necessita, de ter o exame de sangue, tudo ela tem total direito e ela está correta em reclamar mesmo. Só estou dizendo que o problema não é a cirurgia de mudança de sexo ou a cirurgia bariátrica. Não é esse o problema. Muito bem. Azenhas, tem mais algum comentário? Senão a gente já vai encerrando para falar, Rovai. Eu vi que tinha uns comentários perdidos, mas eu não estou acompanhando. Eu recuperei todos os comentários que havia.
Aqui só tenho aqui a Edith, o impacto dos próximos anos das privatizações do Tarcísio. Rapidinho, professor. Claro, vamos lá. Bom, primeiro, a privatização do Tarcísio está sendo financiada pelo BNDES, né? Então, é importante dizer que tem um problema na ordem ali do que se considera estratégia de expansão de mercados do banco, que é presidido pelo Aloysio Mercadante. Não tenho como não dizer a verdade aqui, é fato. Agora, isso vai ser muito preocupante, porque o que vai gerar no longo prazo? No longo prazo, as equipes pedagógicas vão perder o controle do espaço das escolas. E aí a escola, que é essencialmente um espaço, vai ser um espaço em que a aula vai ficar tensionada com a administração estrutural dos prédios. Isso não tem paralelo. No Brasil, pouco paralelo no mundo, e os paralelos no mundo são negativos. É importante sempre lembrar, a organização do espaço também é uma tarefa pedagógica. E ela vai estar pautada agora por uma razão de lucro. Então, a tendência é que conflitos nas escolas, conflito generalizado na comunidade escolar aumente, a aprendizagem vai ficar prejudicada, a saúde mental dos profissionais da educação e da comunidade escolar como um todo, especialmente dos estudantes, vai ficar também prejudicada, e eu acho que esse vai ser um caminho muito grave. Por que veio esse processo de privatização e por que o BNDES, principalmente por que o BNDES financia? Porque o Brasil está com poucos mercados para as empresas. A verdade é essa, o Brasil é um país que hoje ele só consegue inovar e só consegue ter expansão de atividade econômica nos serviços. Então, estão criando mais um serviço. Isso é nefasto, porque deveria estar dedicado à retomada da industrialização. Uma defesa do BNDES é que o BNDES reuniu os maiores economistas heterodoxos do mundo. Vocês ficaram sabendo disso? Não. E por que não ficaram sabendo disso? Não sei por que motivo. Era o caso de ter chamado a fórum, era o caso de repente, o Azenha faz um documentário, o Rovai vai lá, participa, escuta o que a Mariana Mazzucato, o que o Cheng tem a dizer sobre o Brasil. A Mariana Mazzucato é uma estudiosa do Brasil e do BNDES. O que ela tem a dizer sobre o banco? Agora, tiveram no Brasil, participaram de um seminário riquíssimo, e nem a gente, nem meus alunos conseguiram participar. Quer dizer, a academia foi excluída e a imprensa, que de fato faz diferença quando as coisas apertam, também foi excluída. Então, e a grande imprensa, não gosto de falar grande imprensa, a velha imprensa também não foi chamada. Resultado, o BNDES perdeu uma boa oportunidade de mostrar que ele não é só um incentivador de privatização. Muito bem, olha, queria agradecer ao Daniel, tem mais uns superchats, mas a gente lê depois, são coisas... Que secretário de Educação São Paulo perdeu uma lástima, diz o Luiz Fernandes. Viu? Um elogio aí a você, viu, Daniel? Eu agradeço, Luiz. Tem aqui um superchat, eu não entendi direito, da Odete Pereira, que ela diz, primeiro, o que vem antes, enquanto não custeia a visão... a taxa de vitamina D vai custear transição de gênero. Isso não faz sentido, Sandra tem razão. Sou a favor da mudança de gênero no SUS, mas tem que ter uma ordem, a falta de ordem não pacifica, agride, a gente tem de respeitar a ordem e prioridade. É a Odete falando que ela lá atrás já disse que... Eu não sei a quem ela se referia que precisa de uma cirurgia. É a Odete que trabalha com ela. A Odete não, é a Sandra que trabalha com ela. A empregada doméstica dela. Tá. Então é Carlyle... isso que deveria haver uma... E o Carlyle também manda os superchats vieram no fim, hein, Rovai? Aqui, ó. Vieram no fim. O Carlyle está falando aqui porque ele tá reclamando, porque ele ficou chateado com o tal do GA, lá do Metrópolis, né, o Amado, aí deixou de vê-lo no ICL. Na prática, esse jornalista me procurou num domingo à noite, no dia do meu aniversário, depois de eu ter saído da comemoração em Brasília, anunciando em todas as minhas redes, eram tipo 10 da noite,
mas não era sobre a matéria da fonte da Polícia Federal, fazer justiça aqui, era sobre a matéria da dama do tráfico, que a gente mostrou que havia, a gente conseguiu documentos, prints e tudo, da denúncia que havia contra a jornalista Andressa Matais, de que aquilo tinha tido tinha sido inventado o nome, e a gente pegou testemunhas do Estadão que contaram como aquilo aconteceu. Ele, muito amigo da Andressa Matais, foi defendê-la, e para defendê-la teve a ousadia de me ligar às 10 da noite de um domingo, no dia do meu aniversário. Uma coisa absurda, como intimidando, como se fosse um delegado de polícia. Você pode me entregar a fonte? Eu falei, rapaz, eu nunca ouvi isso de um jornalista ainda, Zenha. Uma coisa assustadora, intimidatório. E aí eles foram desmoralizados, porque o tempo mostrou que eu estava certo, ela foi demitida do Estadão, e ela perdeu todos os processos que moveu contra a gente, vem sendo humilhada pela justiça. Então, esse sujeito, que eu não faço questão, porque parece que é um cara desagradável, ouvir coisas assim dele, ele se acha o última bolacha do pacote, né? Ele cometeu comigo, só que comigo ele dançou, porque eu expus ele no Twitter na mesma hora, e eu não faço isso, não costumo fazer isso, tenho o maior cuidado para mexer em redes sociais, mas o quê? Eu nunca havia recebido uma ligação desse jeito de nenhum tipo de fonte, quanto mais de um jornalista. Daniel, cara, te agradeço demais pelo carinho, pela atenção que você tem com a gente, foi um papo ótimo, e fico aqui com a Zenha mais uns 2 minutinhos, não sei se tem mais alguma coisa. Zenha, valeu, cara. Acho valeu, que não, gente. Foi isso.